Vamos então à segunda parte do capítulo 22. Nós vimos na primeira parte uma irmã lembrando-se de uma vida passada. Ela está ali como se estivesse recebendo um espírito de uma mulher do século passado, que foi vítima de facada, foi assassinada, que sofreu muito na mão de um algoz. O algoz está ali perto, então quando esse algoz se aproxima, ela ali entrando em transe, entrando ali em oração na casa espírita, ela rememora, porque está muito gravado no seu inconsciente essas lembranças, ela rememora essas lembranças. E aí nós vemos aqui o doutrinador, o Raul, atendendo com maior carinho, com a maior presteza. Então nós vemos aqui, nós vamos até repetir esse pedaço aqui do Aulus, quando ele diz que não vale a pena ali ser um agente da verdade, porque se ele chegasse ali e dissesse, não existe nenhum espírito aqui, você está lembrando coisas do passado, ele ia submeter essa irmã a uma tortura e a um sofrimento desnecessário, porque ela ali está precisando de ajuda como qualquer outro espírito. Se fosse um espírito desencarnado que tivesse se manifestando ali através da mediunidade da irmã, ele estaria ajudando. Então é o animismo, ou seja, a lembrança desta irmã inconscientemente, ela não está fingindo, ela não está ali numa atitude falsa, ela está realmente vivenciando aquilo e passando esta informação nessa memória que está no inconsciente dela desta vida passada. E o Raul a trata com maior carinho e procura ajudar esse espírito, que embora seja encarnado, mas é um espírito que precisa de ajuda como qualquer outro. Então nós vemos aqui nas palavras do Aulus, quando ele diz, por isso nessas circunstâncias é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretextos de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para as situações dessa ordem. Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Então isso que é importante. Ela é uma médium, mais para frente ela pode ser até uma trabalhadora. Agora é um espírito que precisa de ajuda. E é o que ele coloca aqui, um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo e recebida por nós nesta base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda de suas reflexões e falou, qual se o fizesse de si para consigo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas, conduzidas à ligação consanguínea, caminham do berço ao túmulo
transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal e marcha incessante com o bem. Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido, do esquecimento. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. A pobre senhora acompanhou-o docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. E em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando a posição normal. Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Então nós vemos aqui o Aulus demonstrando na prática qual deve ser a nossa atitude de todos nós que somos doutrinadores, que somos assistentes, passistas, que trabalhamos na sustentação de uma mesa mediúnica, dos médiuns também que estão ali em volta, principalmente dos videntes que estão ali visualizando que aquele irmão ou aquela irmã está tendo um animismo, não há nenhum espírito ali junto dele se comunicando. Nós temos que lembrar dessa situação, desse capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e fazermos com que o amor floresça em nós, que o espírito de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, aquele irmão que está ali, ele está revivendo uma memória, um sentimento, uma dor tão forte que o fato de ter reencarnado não conseguiu apagar aquela cristalização forte, aquela marca no perispírito tão dura que faz com que aquele ego, aquele personagem que ele viveu numa outra vida se manifeste ali como se fosse um espírito. E é um espírito. É o espírito dele, numa lembrança antiga, buscando ajuda, implorando por socorro, porque ele precisa primeiro tratar aquela ferida, para depois continuar nessa encarnação e trabalhar como médium, trabalhar como assistente. Então, cabe aos irmãos terem esta caridade de ficarem quietos, de não comentarem, porque qual que é o problema? Às vezes não comentam com o médium, mas comentam entre si, aí você vê todos na casa espírita, fulano recebeu uma mensagem, mas o ciclano, o beltrano, disseram que não tinha nenhum espírito junto, que foi ele mesmo, que é animismo. Isso é extremamente desagradável e impiedoso. Nós temos que lembrar que todos nós podemos passar por esta mesma situação, que ali está um irmão implorando por ajuda. Numa vida passada, não importa, mas ele está pedindo por ajuda. Cabe a nós ajudarmos.
doutrinarmos, trabalharmos aquela ferida até que ele consiga perdoar, ele consiga esquecer, ele consiga tirar esse passado da sua memória e poder no presente trabalhar a sua mediunidade, continuar o seu trabalho e ser um trabalhador, porque todos nós, com mediunidade ostensiva ou não, todos somos médiuns e todos reencarnamos aqui com o propósito de servir, porque o único jeito de aprender, de crescer e de melhorar é o de servir. Foi a mensagem que o Cristo nos deixou: servir, seja o servo, trabalhe pelo outro. Quando Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, ele quis mostrar ali que o trabalho de servir, seja ele na forma mais humilde que for, é o único trabalho que nos auxilia a crescer, a melhorar, a aprender e a fazer com que nós caminhemos de volta para a casa do Pai. Tenhamos muita atenção em relação ao animismo nos nossos trabalhos e na nossa casa espírita. Vamos continuar os estudos no próximo capítulo deste livro.